Olá, amigos e amigas, tudo bem? Nós vamos gravar agora a segunda parte da aula de O Livro dos Espíritos deste sábado, dia 5 de dezembro de 2020, aula que acontece às 14h30. Estamos estudando o livro segundo, Mundo Espírita ou dos Espíritos, capítulo 9, Intervenção dos Espíritos no mundo corpóreo. O item 6 é Anjos da guarda, espíritos protetores familiares ou simpáticos. E agora nós vamos para a questão 518. Sendo os espíritos atraídos aos indivíduos por simpatia, serão igualmente a reuniões de indivíduos por motivos particulares? O começo da resposta nos diz assim: os espíritos vão de preferência onde estão os seus semelhantes, pois nesses lugares podem estar à vontade e mais seguros de serem ouvidos. Então imagine, né? O que vai fazer Joana de Ângeles, Dr. Bezerra de Menezes, grandes espíritos, trabalhadores do Cristo, que vão fazer num boteco, né? Eles podem ir lá sim, claro, para ajudar, para resgatar algum espírito, mas não para ficar ali se divertindo com aqueles irmãos, né? Ali vão estar espíritos inferiores, que ainda se comprazem naquele tipo de prazer, espíritos que inclusive vão sugar as energias daqueles irmãos, que é o fenômeno conhecido como vampirismo, né? Tanto na questão das drogas, questão do álcool, do cigarro, do sexo, dos nossos vícios de um modo geral, que são, quando realizados sem nenhum tipo de compromisso, geradores de energias deletérias, que são aproveitadas essas energias por esses irmãos, né? Os espíritos superiores só vão a essas regiões para ajudar, para resgatar, para trabalhar, não para se divertir, porque não é diversão para eles isso, né? Aqui então vai falar que existem espíritos que se unem a sociedades, cidades, povos, né? Nós temos, no caso do Brasil, a informação do mundo espiritual de que o espírito de Ismael, aquele mesmo filho de Abraão, né, com Agar, que era a concubina, que deu origem ao povo árabe, esse espírito seria o nosso anjo protetor do Brasil, né, o espírito de Ismael. Emmanuel conta no livro A Caminho da Luz, eu já contei isso em aula também no passado, é quase uma anedota, né? Que Ismael, depois de algum tempo já da colonização portuguesa aqui no Brasil, por volta talvez do ano 1700, ele teve uma reunião com o Cristo. E o Cristo falou: e como está lá a terra do cruzeiro? Ele falou: olha, não que o Cristo não soubesse, né? Quis saber a opinião do Ismael. E o Ismael falou: olha, mestre, não está indo muito bem não, né? Escravidão, né, dos indígenas, escravização também dos povos africanos que são trazidos, criminalidade alta, eu não estou me saindo muito bem na missão. Aí Jesus então teria dito para Ismael: Ismael, vai nas regiões mais sofridas, naquelas regiões onde os espíritos estão mais comprometidos no mundo espiritual, pega esses espíritos e faz encarnar no Brasil. Aí o Ismael, né, falou: mas como, mestre? Eu estou reclamando aqui que a situação não está boa. O senhor está me pedindo para encarnar lá no Brasil espíritos mais comprometidos ainda, né? E Jesus falou: sim, Ismael, quando eu disse que o Brasil seria o coração do mundo, pátria do Evangelho, eu não falei que seria uma terra de santos. Eu disse que o Brasil seria uma terra de oportunidades para o resgate dos erros do passado. Então, é isso que muitas vezes nós confundimos. O Brasil é coração do mundo, pátria do Evangelho, é o melhor país do mundo. Não, não é isso não. Aqui é um local onde nós estamos recebendo muitas oportunidades de nos corrigir. Aqueles, quase todos nós, né, que fizemos coisas erradas no passado, a não ser que sejamos missionários, né, mas a maioria de nós, a grande maioria, temos comprometimentos do passado e estamos recebendo oportunidades de nos corrigir. Na questão 519,
está dito o seguinte: as aglomerações de indivíduos, como as sociedades, as cidades, as nações, têm seus espíritos protetores especiais? Bom, eu acabei contando, né, na questão anterior do Brasil, no caso de Ismael. Sim, tem espíritos protetores especiais para cidades, né, e para os países. Esses espíritos não vão, por exemplo, entrar num conflito com outro espírito superior dizendo, não, imagina, né, o espírito protetor do Brasil batendo boca com o espírito protetor da Argentina, né, por causa do jogo de futebol. Claro que isso não vai acontecer. Esses espíritos estão realmente preocupados com o nosso progresso e não com as picuinhas do mundo material, encarnado, que nós criamos, né, para o nosso próprio problema futuro. Então a gente acaba criando situações que no futuro vai desaguar em consequências ruins. Mas sim, esses povos, todos os povos, países, cidades, têm espíritos protetores, né? Aqui no fim da resposta diz que nós somos ainda muito crianças e precisamos de uma direção superior, e essa direção, né, vem desses espíritos já em condições de assim o fazer. Na questão 520, os espíritos protetores das massas são de natureza mais elevada que o dos que se ligam aos indivíduos? Olha, a gente pode dizer que normalmente sim, mas isso é relativo. É claro que um espírito que recebe a função de cuidar de um país, né, como o Brasil, né, o anjo Ismael, o espírito de Ismael, ele com certeza é um espírito de grande envergadura, condições para isso, intelectuais, morais, é uma tarefa bastante difícil. Mas não quer dizer que não tenham espíritos da mesma hierarquia de Ismael que sejam espíritos protetores de um indivíduo, que tenham tarefas muito grandes, tarefas importantes. Imaginemos o espírito protetor do Papa, imaginemos o espírito protetor de missionários como Chico Xavier, né? São espíritos realmente que têm um indivíduo só para proteger, mas um indivíduo muito importante para o desenvolvimento da humanidade. E normalmente os espíritos protetores são, no mínimo, né, da mesma hierarquia ou quase sempre superiores ao encarnado. Então um espírito como Chico tem que ter um espírito superior a ele ali, ou pelo menos do mesmo nível, para ajudá-lo. Isso faz com que muitas vezes espíritos protetores de um indivíduo sejam da mesma hierarquia de espíritos protetores de uma cidade ou de um país. Questão 521. Alguns espíritos podem ajudar o progresso das artes protegendo os que delas se ocupam? Sim, né? E aqui ele vai responder num comentário muito interessante que no passado os povos antigos, né, confundiam isso. Então eles nomearam, né, as musas como protetora das ciências, das artes, espíritos chamados de lares e penates, que eram os protetores da família, e assim como eles tinham também os protetores de cada povo, não é? Isso é uma questão muito clara. Depois disso, quando o cristianismo se impôs sobre o paganismo, né, no mundo ocidental, nós vamos ver que esses espíritos protetores vão deixar de ser deuses, porque aí passamos a ter um monoteísmo, e passam a ser santos. Então, o padroeiro da cidade, o padroeiro, né, do país ali, então é a mesma coisa. E aqui fica um alerta, meus irmãos. Às vezes, nós espíritas fazemos algo muito parecido, né? Trocamos de deuses para santos e agora de santos para espíritos protetores, sem entender a real função deles. Então a gente continua, como tinha lá para os deuses pedindo para casar, depois para o Santo Antônio pedindo para casar, agora pede para os espíritos protetores. Não é essa exatamente a função deles, né? Ainda que eles possam nos ajudar a realizar aquilo que nós projetamos, programamos antes do reencarno. Para encerrarmos essa segunda parte, eu vou só ler um trecho aqui do comentário pós questão 521.
Entre os povos, as causas de atração dos espíritos são os costumes, os hábitos, o caráter dominante, as leis, sobretudo porque o caráter da nação se reflete nas suas leis. Os homens que fazem reinar a justiça entre eles combatem a influência dos maus espíritos. Por toda parte onde a lei consagra medidas justas contrárias, medidas injustas contrárias à humanidade, os bons espíritos estão em minoria, e a massa dos maus que para ali afluem entretém a nação nas suas ideias e paralisam as boas influências parciais. Olha como isso é sério, né? Dependendo de como é conduzido uma nação, nós teremos espíritos protetores ou obsessores ali. Aqui eu não quero entrar em discussão partidária, né? A doutrina espírita não tem partido A, B ou C, mas nós precisamos pensar se aquilo que os nossos governantes defendem estão em acordo com aquilo que o Cristo defende. Se não estiver, com certeza eles estarão afastados das boas proteções. Não que elas não existam, só que eles não estarão sintonizados. Então estarão sintonizados com os espíritos protetores governantes de qualquer lugar, de qualquer nação, estou pensando de forma genérica aqui, tá? Que façam leis, que tomem medidas, que protejam a humanidade, que protejam o planeta, que protejam todos, porque Jesus não falou proteja esse, não aquele, né? Aquela ideia assim, proteja só aqueles que você acha que age bem, aqueles outros não merecem proteção. Não foi isso que Jesus disse, né? Aliás, é o doente que precisa de médico. Se tem pessoas agindo mal, são eles que precisam de mais proteção, inclusive. Encerramos a segunda parte por aqui.